sereis como Deus. O rumo da humanidade. Quando Satanás tentou os humanos no Éden, ele o fez com uma promessa: sereis como Deus. Que curso a humanidade tomou desde então? Uma meta e um propósito. Quando queremos ir de um ponto a outro, devemos saber onde queremos chegar e como faremos. Para isso é necessário estabelecer uma meta e saber qual é o fim que queremos alcançar. Deus criou o ser humano e deu-lhe um propósito. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. A primeira coisa a ter em mente é que Deus abençoou o homem e o colocou na terra, ordenando-lhe que a enchesse e governasse a natureza. Um parêntese para destacar que ao abrir a reunião da COP28, o rei Carlos terminou seu discurso dizendo: a terra não nos pertence, nós pertencemos à terra. Na Bíblia vemos como Satanás está sempre contradizendo o que Deus diz. Esta frase pode vir da boca de um rei e causar um impacto naqueles que são crédulos do sistema deste mundo, mas é uma clara afronta àquilo que Deus estabeleceu. O ser humano permitiu que Satanás corrompesse o seu propósito e o forçou a se desviar do objetivo, caminhando para a autodestruição da humanidade, que já é iminente. O que aconteceu? Uma proposta envenenada. Em Gênesis 3 vemos que Satanás apresentou-se ante o ser humano na aparência de uma serpente. Nesse momento, o inimigo o enganou, fazendo-lhe uma proposta envenenada. Tratou-se de uma ideia tentadora que ele inoculou na alma do homem. Esse veneno o corrompeu profundamente. Lúcifer havia se rebelado contra Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo e por isso perdeu o seu propósito de vida, bem como a sua identidade e a própria vida. Portanto, essa foi a proposta que ele fez ao homem: sereis como Deus. Esta ideia é o que tem levado os seres humanos a uma rebelião cada vez mais profunda, desviando-os do seu propósito original e levando-os à autodestruição. Uma rota para alcançar uma meta. Para saber o caminho que devemos seguir, precisamos conhecer a meta. Ou seja, conhecer o fim desde o início. Embora Deus tenha estabelecido uma meta para o homem, este desviou-se da rota e não chegou à meta, por causa de ter pecado, isto é, desobedecido a Deus. Deus sempre busca que o homem se reconcilie com ele, porque seu desejo é restaurá-lo. Mas, o primeiro passo para isso é que o homem reconheça que pecou e se arrependa, colocando-se nas mãos de Deus para receber a restauração. Em Gênesis 3, lemos como Deus deu a Adão e Eva, individualmente, a oportunidade de se arrependerem e vemos também como ambos a perderam ao evitarem assumir sua responsabilidade pelo pecado da desobediência a Deus. Em Isaías 46, 9 e 10 lemos: eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, e que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O ser humano tem um desejo muito grande de conhecer o seu futuro, mas como deu as costas a Deus, prefere cair nas mãos de bruxas e golpistas para que estes os enganem fazendo como que conhecem seu futuro. Em vez disso, seria muito mais sábio ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos revela o futuro desde o início, como o próprio Deus disse pela boca de Isaías. Portanto, se quisermos saber a meta para traçar a nossa rota, devemos ler a Bíblia minuciosamente. Humanidade hoje em dia. Atualmente vivemos tempos turbulentos, onde toda a estrutura da organização da convivência humana está sendo destruída rapidamente. Tudo desaba, causando muita dor e perda, inclusive perda de vidas. A devastação está sendo terrível e surpreendente, mas, se considerarmos o que a Bíblia diz, o pior ainda está por vir. Um parêntese para esclarecer algo: esse sofrimento não acontece porque Deus queira, mas porque o ser humano, que abrigou o desejo de ser como Deus, deu permissão à serpente para inoculá-lo com aquela ideia venenosa. Concentremo-nos em alguns aspectos do que está por vir, como a Bíblia nos revela. Não falaremos de tudo detalhadamente, mas sim de alguns pontos mais fundamentais. A rota do fim. Como já explicamos detalhadamente em outro vídeo, o capítulo 24 de Mateus revela uma conversa entre o Senhor Jesus e os discípulos, que, preocupados com o futuro da nação de Israel, perguntaram-lhe quando seria a destruição do templo, quais os sinais haveria de sua vinda e do final do mundo. O Senhor começa dando uma visão geral das coisas que aconteceriam antes do fim. Ele chamou isso de princípio das dores. Se quiser saber mais sobre esse assunto, temos um vídeo no canal chamado Princípio de Dores. A seguir, o Senhor Jesus explicou-lhes como seria a destruição do templo e deu-lhes recomendações sobre como se salvarem. Depois ele relatou o tempo imediatamente anterior ao seu retorno à terra, que será no final do mundo. Esse momento encerrará o tempo que Deus concedeu ao homem para se arrepender de sua rebelião e se reconciliar com ele, salvando-se do lago de fogo eterno. O Senhor Jesus chamou aquele período antes de seu retorno de grande aflição, acrescentando que será um tempo de sofrimento como nunca houve ou haverá novamente.
Em outras traduções fala-se de grande tribulação. O anticristo sai vitorioso e para vencer. A Bíblia nos fala sobre um ser humano que também é conhecido como anticristo, ímpio, homem do pecado, etc. O profeta diz que este homem será possuído por Satanás e, juntos, irão ao templo que será reconstruído em breve em Jerusalém, a fim de serem adorados como se fossem Deus. Aí vemos que se fecha o ciclo de vida do homem que, induzido por Satanás, aceitou a ideia de ser como Deus, cedendo assim o rumo de sua vida a Satanás. Em Apocalipse 6:2 lemos que é dado ao anticristo um arco e uma coroa e ele sai vitorioso e para vencer. Os arcos disparam flechas e as flechas usadas na guerra muitas vezes eram envenenadas. A palavra arco usada neste texto é toxon. Dessa palavra, deriva toxicon, de onde vêm os termos tóxico e toxina. Pacificamente ou com violência. Como já contamos no vídeo, é assim que Satanás pensa. James Paul Warburg alertou que o governo mundial será alcançado por concessão ou imposição. Se você ainda não viu o vídeo, recomendamos que o faça para entender como os agentes de Satanás planejam impor o governo do ímpio. O evento de saúde de 2020 foi uma espécie de ensaio geral antes da estreia de uma obra macabra. Essa obra é a sujeição da humanidade à marca da besta mencionada em Apocalipse 13:15-17. O objetivo desta marca é fazer com que todos adorem a imagem da besta, que será imposta por meio de uma violência tão brutal, como matar de fome e sede quem se recusar a colocar a marca. O caminho para chegar à marca da besta. Neste meio insistimos muito no assunto do domínio da mente humana por parte de Satanás. Esse é o ponto crucial para que ele consiga sequestrar o livre-arbítrio dos seres humanos. O livre-arbítrio é a única coisa que permite ao ser humano exercer a sua escolha de se reconciliar ou não com Deus. Se a pessoa reconhecer o seu pecado, decidir se arrepender e pedir perdão, crendo que o sacrifício de Cristo pagou pelos seus pecados, ela será salva. É por isso que Satanás procura com todo o zelo subjugar a mente dos seres humanos. Para isso, desenvolveu um plano, cujo percurso, explicado de forma muito sucinta, é o seguinte: transhumanismo. Com a ideia de melhorar a evolução do ser humano, as pessoas são induzidas a introduzir modificações em seu corpo. Práticas como o uso de maquiagem, a mudança da cor do cabelo, o uso de esteroides, anabolizantes, operações plásticas, tatuagens, têm sido a base para introduzir no ser humano a aceitação psicológica de que ele pode escolher as melhorias que deseja introduzir em seu corpo. O fim dessa ideia é que o ser humano se acostume a modificar seu corpo e chegue assim a permitir que lhe inoculem substâncias que modificam para sempre o DNA. Como sabemos, isso já está acontecendo. Pós-humanismo. Uma vez modificado o DNA de uma pessoa, ela nunca mais será a mesma. Em princípio, vende-se a ideia que vem da eugenia, de que isso é melhorar a evolução do ser humano. O problema é que ninguém sabe o que pode acontecer se aspectos do DNA de uma pessoa forem alterados, e quais serão as consequências em longo prazo para essa pessoa ou para sua descendência. Singularidade. Segundo a propaganda destes agentes do inimigo do homem, o objetivo final será transcender. Isso significa que, quando a vida física do corpo de alguém não pode mais ser mantida, é feita uma transferência cerebral, com suas memórias e ideias. A promessa é que o ser humano viverá eternamente em um sistema integrado à inteligência artificial que controlaria a humanidade. Isso é o que está sendo prometido. Mas não significa que Deus vá permitir. Não seria a primeira vez que Satanás e seus servos tenham mentido aos seres humanos. Em suma, em teoria a singularidade permitiria ao ser humano viver eternamente, mas sem ter que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Algumas considerações importantes. Em relação à fase do transhumanismo, as pessoas deveriam considerar que Jesus Cristo morreu pelos seres humanos. Conforme publicado pela União Europeia, uma equipe de 67 cientistas de 23 instituições de investigação nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Israel e Espanha, publicou na revista Nature o resultado de um estudo de sequenciação de DNA de macacos e chegou à conclusão de que eles diferem do ser humano em apenas 1%. A publicação da União Europeia prossegue dizendo que a investigação futura centrar-se-á na importância das diferenças numa tentativa de revelar o que torna os humanos, diferenciando-os assim de outros animais. Respondamos a esses pesquisadores o que diferencia o ser humano do macaco, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Mas agora vamos refletir. Se Jesus Cristo morreu para pagar pelo pecado dos seres humanos, e uma pessoa deixasse de ser humana porque alterou seu DNA mesmo que em apenas 1%, então essa pessoa perderia a oportunidade de ser salva?
A Bíblia responde claramente a isso em Apocalipse 19, 20, quando narra a vinda física de Jesus à terra, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que antes dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Portanto, aqueles que receberem essa marca, que alterará o ser humano, serão lançados no lago de fogo junto com Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os outros que rejeitaram a Cristo. O transhumanismo e o pós-humanismo são, portanto, mais uma armadilha de Satanás para levar os seres humanos à condenação eterna. É a última picada mortal da serpente antiga ao homem. Quanto à singularidade, ou seja, a eternidade sem Deus que Satanás promete aos que nele acreditam, é totalmente inviável e a Bíblia diz por quê. Os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. João, descrevendo como será a terra depois de tudo o que foi relatado naquele livro, diz o seguinte em Apocalipse 21:1, e viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Em essência, a promessa de viver eternamente sem crer em Cristo é falsa, como tudo o que Satanás promete aos seres humanos. Como Satanás planeja subjugar a humanidade? Voltemos a Apocalipse 6:2, onde nos é dito que o anticristo receberá um arco e uma coroa e sairá vitorioso e para vencer. Como dissemos antes, os arcos são usados para atirar flechas e as flechas podem ser envenenadas. O arco, como arma de guerra, está relacionado às toxinas, conforme a raiz da palavra em grego. Ligue os pontos e pense. 1. É feito um ensaio geral, testando como inocular milhões de pessoas, o grau de submissão, o resultado da toxina, etc. 2. Ao mesmo tempo, o ser humano continua a ser convencido a transformar o seu corpo para supostamente melhorá-lo, com vista a transcender no futuro, sem ter que se render a Deus. 3. Quando chegar a hora, este sistema satânico não hesitará em chantagear aqueles que resistam, levando-os a uma morte terrível por fome, sede e outras situações igualmente dolorosas. O pior talvez seja ver uma criança pequena pedir comida e não ter nada para alimentá-la. Isso levará muitos a aceitarem aquela marca que os impedirá de receber a salvação eterna. Existe uma saída e ela está na sua mão. Tudo o que dissemos até agora é terrível e acontecerá porque a Bíblia o diz e nos revela a meta e o caminho que a humanidade está seguindo. É por isso que o salmista disse da Bíblia: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Neste versículo está a indicação de qual é a saída para toda essa loucura, antes que seja tarde demais. A Bíblia nos diz que o caminho é Jesus Cristo, o Redentor que veio dar a vida na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus prometeu arrebatar a igreja para ele, levando-a para morar na casa do Pai, salvando-a da ira que será derramada, já que a igreja não está destinada para a ira. A igreja de Cristo é formada por todos que creram que seu sacrifício na cruz é o único que pode apagar nossos pecados, se arrependeram e entregaram suas vidas a Jesus. Você pode decidir o que fazer de sua vida eterna, independentemente da sua condição socioeconômica, outras condições de qualquer natureza, etc. A decisão é sua com Deus. Mas há algo mais que você deveria saber neste contexto: a igreja está prestes a ser arrebatada e, quando isso acontecer, a grande tribulação será desencadeada. Naquela época, quem se recusar a colocar a marca da besta será perseguido e cruelmente morto. Portanto, é urgente que você tome a decisão mais importante da sua vida eterna quanto antes. Agora um último conselho, que vem nada menos que do Espírito de Deus. Como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.